Bom dia. Eu espero que minha voz não traia as minhas emoções. A gente sempre está recebendo as bênçãos de Jesus, Ele está sempre enviando seus bons fluidos para a gente, então que a gente possa abrir o coração, possa abrir a nossa mente para que essas bênçãos realmente encontrem uma morada e aí permaneçam. É muito bom a gente vir falar sobre o Espiritismo. Estamos mais uma vez aqui hoje, nesse domingo gostoso, e para falar do Espiritismo, essa doutrina que consola muita gente. Essa doutrina que fala da vida e por isso mesmo tem vários temas, porque abordar a vida é uma coisa muito grandiosa. A nossa vida, a nossa existência, ela tem vários assuntos, vários temas para a gente abordar. E o Espiritismo, essa doutrina consoladora, que já aliviou muitos corações, que já eliminou muitas dúvidas de muitas pessoas, merece ser um pouco mais divulgada. Quando a gente fala em Espiritismo, alguns temas começam a se sobressair. São mais abordados pelos palestrantes, aparecem nos textos, e vocês vão se lembrar de alguns deles que eu vou comentar aqui. Alguém já ouviu falar em reforma íntima? É muito falado dentro do Espiritismo. O que é reforma íntima? É você fazer uma análise do que está dentro do seu coração, dentro da sua consciência, e ver quais são os pontos fortes que você tem, os pontos positivos, as coisas boas. E também quais são os pontos negativos, aquilo que você tem que reformar, aquilo que você tem que trabalhar para que esses pontos negativos diminuam, sejam amenizados, sejam controlados, para que os pontos positivos se sobressaiam. Outro assunto muito também abordado dentro do Espiritismo principalmente nos dias atuais. A Terra é um planeta de provas e expiações. Muita gente já escutou esse termo também. O que é um planeta de provas e expiações? Na linha evolutiva dos espíritos e dos planetas, Allan Kardec traçou uma graduação, uma classificação dos planetas e dos mundos de acordo com o seu estágio evolutivo. Começa desde lá do mundo primitivo, é um mundo que está no início da sua existência, e ele vai melhorando até chegar a um mundo perfeito. Não é uma divisão pontual, não existe um ponto onde você passa desse para essa classificação. A Terra era um planeta primitivo no seu início e hoje está num estágio de provas e expiações. Eu me lembro de uma palestra aqui do Allan, onde ele falou assim que o Homo sapiens, ele começou a surgir na Terra há 200 mil anos. Ou seja, o homem começou a pensar e os espíritos foram encarnando naqueles homens primitivos há 200 mil anos. E nós só temos o registro da escrita há 12 mil anos. Mesmo pensando, o homem demorou todo esse tempo para começar a registrar a sua escrita. Ou seja, não existe uma gradação, um momento que ele saiu dessa para essa fase. Mas estamos num mundo de provas e expiações e nós temos que ter cuidado com essa afirmação. Porque muita gente usa isso como desculpa. Já que eu estou no mundo sendo provado e ainda não atingi um estágio melhor, eu posso cometer algumas falhas. E não é essa a posição. É só uma constatação de que estamos ainda quitando débitos anteriores e sendo provados para irmos para um lugar melhor. Eu acredito particularmente que ainda não estamos numa fase de mundo de regeneração. Tem algumas pessoas que falam assim, não, a Terra está mudando e partindo para um mundo de regeneração. Nós vemos muitas pessoas boas, nós vemos muitas pessoas que estão numa fase, mas o planeta tem que ser olhado na sua totalidade. E ainda estamos um pouco distantes ainda dessa regeneração. Um outro assunto muito falado no meio espírita, vocês vão responder eu vou falar o início da frase e vocês vão responder.
O Espiritismo diz que nós precisamos praticar a... Todo mundo sabe. Vocês vejam que esse assunto é muito discutido, é muito falado. E a gente se pergunta, por que falar novamente de caridade se já foi tão batido, se já foi tão comentado isso? Uma vez eu estava me preparando para dar uma palestra no Centro Espírita e eu perguntei, para o diretor da casa, você gostaria de algum tema que fosse falado? E ele disse, foi falado sobre caridade a semana passada, mas eu quero que você fale novamente, porque o público precisa se familiarizar um pouco mais, entender um pouco mais o que é esse assunto. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vou repetir um pouquinho sobre a caridade para vocês. Como que o Espiritismo vê esse assunto? O que é isso? Porque muitas vezes a gente tem uma noção de que caridade é uma coisa mais simples. Numa das palestras que eu estava dando, num centro, o assunto era esse, e eu perguntei ao público o que é caridade. E umas 3 ou 4 pessoas responderam, é dar esmola. Essa era a noção que aquele centro, que o grupamento daquele centro tinha a respeito de caridade. Na mesma semana eu fui num outro centro, e como a gente dá a mesma palestra em vários centros, eu perguntei para aquele outro grupo, o que é caridade? E as pessoas da plateia responderam, caridade é ajudar o próximo. E esse centro que respondeu ajudar o próximo, ele oferecia cursos aos seus frequentadores. Ele oferecia estudos. Então as pessoas já tinham uma noção um pouco melhor, um pouco mais clara do que é realmente caridade. Onde Allan Kardec inseriu essa questão no Livro dos Espíritos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele, ao lançar o Livro dos Espíritos, tinha 4 partes. A primeira fala de Deus e da origem do universo. A segunda fala do mundo espiritual e dos espíritos. A terceira da parte religiosa, as leis morais. E a quarta do céu e o inferno, as esperanças e as consolações. Caridade, gente, é uma atitude, é um comportamento. Está na parte religiosa do Espiritismo, na parte das leis morais. Essa terceira parte do Livro dos Espíritos começa com a lei divina, que é a Constituição. São as regras que Deus estabeleceu para que o universo se mantivesse em equilíbrio. Sem essas leis, isso seria o caos. E também tem as regras de comportamento das pessoas. Então nós temos lá, além da lei divina, nós temos a lei de sociedade. Ou seja, nós vivemos em comunhão, vivemos em contato com outras pessoas. Há a lei do trabalho, que é uma bênção. Existe a lei da igualdade, todos somos iguais perante a divindade. Lei de evolução e outras. E a última lei, que tem 3 palavrinhas, todas as outras leis têm uma palavra só. A última tem 3 palavrinhas. É a lei de amor, justiça e caridade. Então, vocês vejam a importância que Allan Kardec colocou para esse assunto caridade. Ele associa, ele junta na mesma lei os 3 assuntos. Normalmente, quando a gente fala em caridade, ajudar o próximo, é o amor que se sobressai. E nós vamos ver hoje por que além do amor, tem essa ligação também com a justiça. Porque com a justiça humana, a gente fica um pouco até com uma visão equivocada do que é uma justiça. Muita gente diz que a justiça é cega, que ela é uma balança equilibrada, é o símbolo da justiça, mas a gente vê muitas leis beneficiando determinados grupos, beneficiando determinadas pessoas. É a lei humana. E quando Kardec coloca a caridade junto com a justiça, é a justiça divina, é a lei divina. Muito bem. Além de estar no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é dentro dessa lei de amor, justiça e caridade, Kardec pergunta aos espíritos, o que é caridade? A mesma pergunta que eu fiz para os centros que eu dei uma palestra anteriormente. E os espíritos respondem, caridade é
3 coisinhas, tá? Benevolência para com todos. Segunda, indulgência com as imperfeições alheias. E terceiro, perdão das ofensas. Vocês vejam então, pessoal, que tem uma proposição de alguém fazer alguma coisa em relação a outra pessoa. Benevolência para com todos. Quem são todos? São todos. Não tem uma distinção. Eu vou ser bom para a minha família e eu quero que o resto se... Não, a frase é com todos. Então, eu tenho que ter esse ar de bondade, eu tenho que ter esse gesto de benevolência para com todo mundo. O que é benevolência? Vocês conhecem alguém benevolente? Alguém bom? Quando chamaram Jesus de bom, o que ele respondeu? Bom é o Pai que está nos céus. Por que me chamais de bom? Jesus falou isso, mostrando que a gente tem que trabalhar muito para conquistar essa bondade e transmitir essa bondade para todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Então, caridade, gente, vai um pouco além de dar esmola, vai um pouco além de dar, ajudar o próximo. Indulgência. O que é indulgência? Se você olhar no dicionário, a primeira palavra que aparece é misericórdia. Mas vem também compreensão, vem também tolerância. E eu diria que indulgência é tudo isso. Nós temos que compreender as imperfeições dos nossos irmãos. Entender que todo mundo, nesse estágio evolutivo, nessa lei de evolução que nós estamos vivenciando, todo mundo tem um defeitinho. Todo mundo tem alguma limitação. O que ele chama de imperfeição. E se nós temos que compreender isso aí e ter misericórdia para com essas imperfeições alheias. A partir do momento que eu entendo que o meu irmão é um ser encaminhado como eu começo a vê-lo de uma outra forma, não como um inimigo, não como uma pessoa que merece ser julgada e condenada, mas sim que merece ser tratada de uma forma diferente. Lembrem-se sempre da frase, cada um dá o que tem. Se a pessoa não tem ainda alguma coisa que você queira, que ela possa te dar, não vamos ficar cobrando. Ela vai chegar num estágio onde ela vai atingir. E essa indulgência com as imperfeições alheias, lembrem-se sempre que a caridade é uma via de mão dupla. É daqui para lá e de lá para cá. Muitas vezes somos nós que temos que ter as nossas imperfeições compreendidas e toleradas pelo nosso próximo. Porque a gente sempre vê a caridade de uma forma como nós agindo em benefício dos outros. Mas nós recebemos também, nós também somos merecedores de que alguém faça caridade por nós. E o perdão das ofensas é o último item da definição de caridade. A partir do momento que eu atinjo um estágio de benevolência, que eu entendo que eu tenho que compreender as imperfeições dos meus irmãos, eu consigo perdoar com mais facilidade. E a gente sempre reza no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos ofendeu. E muitas vezes a gente não perdoa realmente. Então, por isso que a gente traz o tema caridade, para que ele seja revisto, para que ele seja repensado, e a gente possa ter uma outra atitude em relação ao perdão que nós temos que ofertar a quem merece o nosso perdão. Além do Livro dos Espíritos, Kardec também, esses 4 livros que formam essas 4 partes que formam o Livro dos Espíritos, originaram outros 4 livros. Cada um dos assuntos deu origem a um outro livro. A parte das leis morais deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pega várias passagens de Jesus e analisa, explica e aprofunda um pouco mais o tema. E caridade não é diferente. E é tão importante esse assunto caridade, que dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 são destinados diretamente para o assunto caridade. Vocês vejam a importância desse tema
para quem codificou o Espiritismo. Capítulo 15 fala que fora da caridade não há salvação. O pessoal está estudando, seu Onésio, tá? O pessoal está... Maravilha. Nós não vamos falar desse capítulo hoje, porque quando se fala em salvação, é um outro assunto que a gente tem que abordar. Mas Kardec tratou dele, ligando a caridade à salvação. E o capítulo 13, também falando de caridade, alguém lembra se eu fizer assim? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Cristo deixou suas mensagens há 2000 anos e a gente ainda tem uma certa dificuldade em compreender e entender o que ele quis dizer com aquelas frases. Não é uma frase meio estranha? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E aí? Se alguém perguntar para vocês, o que significa isso? Onde que a gente vai... O que a gente vai responder? Quando Jesus falou essa frase, está em Mateus. E Jesus disse: guardem-se, não façam as vossas boas obras diante dos homens, com a finalidade de serem vistos por eles. De outra sorte, não terão a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Quando derem esmola, não faça tocar a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Quando derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que faz em segredo, te pagará. Então, a primeira coisa, a sua mão... Algumas traduções trazem que a sua mão esquerda não saiba o que dá à direita, já ligando com a questão da caridade. Quando a gente vê isso, a gente vê a questão da ostentação. Então, quando faz caridade, muitas pessoas querem ser reconhecidas por isso, querem ser vistas, né? O exemplo clássico disso, me perdoe se tiver algum na sala, são os políticos. Eles gostam de afirmar que ajudam as pessoas, e muitos deles ajudam, mas, na verdade, eles estão querendo uma outra coisa. Eles estão querendo ser reconhecidos, eles estão querendo uma imagem perante os homens. Quem dá mais valor para as boas obras diante dos homens, Jesus já disse, já recebeu a sua recompensa. A intenção dele principal era ser reconhecido. E como ele foi reconhecido, esse gesto não vai entrar na contabilidade divina. Muita gente faz ajuda ao outro, mas quer ser reconhecido. Muitas pessoas, usando de uma falsa humildade, deixam uma brechinha naquele gesto, naquela atitude, para que outras pessoas vejam e falem por ele. Muitas vezes a gente vai ajudar uma pessoa, mas joga uma cobrança em cima. Olha o que eu tenho que fazer por você. Quanto isso me custou? Vou te dar, mas olhe quanto me custou. Além do produto que você está dando, além do bem que você está ofertando à pessoa, você está dando também uma cobrança. E aquela pessoa se sente incomodada em ser cobrada. Ela acaba até tendo uma imagem negativa de quem está oferecendo. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado à hora de fazer a transferência dos bens, não jogar a cobrança sobre ela também. O que Jesus nos fala nessa passagem é que a gente tem que evitar a ostentação em querer aparecer. Na minha cidade, tinha um senhor, quando eu era jovem, a cidade tinha uns 10, 15 mil habitantes e todo mundo se conhecia. E havia esse senhor que chegava na missa, muito bem vestido, muito bem alinhado. Eu frequentava a igreja católica na época. E vocês sabem que a missa tem uma parte da missa chamada ofertório, onde se levam algumas coisas até o altar para serem abençoadas. São as oferendas que são dadas.
E nesse momento, os auxiliares do vigário passavam com uma sacola para receber as ofertas dos fiéis para que a igreja pudesse tocar o seu trabalho e receber esse dinheiro. Muitas pessoas entregavam a sua oferta com a mão fechada, para não verem quanto que ela estava dando, ou era muito ou se era pouco. Muita gente até brincava e falava assim, tem gente que só põe a mão e não põe nada, e tira a mão fechada. Ninguém sabe, mas ninguém ficava sabendo quanto que era ofertado por aquela pessoa. Este senhor, que era muito conhecido na cidade, pela sua atuação como um grande estelionatário, ele vendia terrenos que não eram dele, ele emitia cheques sem fundo, ele fazia negociatas que ele não cumpria. Na hora do ofertório, ele levantava e fazia questão de mostrar a nota mais alta que existia na época. Se fosse 100 ou 200 reais, seria hoje a nota que ele mostraria. Ele levantava do banco e fazia questão de mostrar que ele estava colocando aquela nota. E numa cidade pequena, onde há comentário de tudo, as pessoas comentavam, de quem será que ele roubou aquele dinheiro para dar para a igreja? Né? Então vejam, ele queria aparecer, ele queria mostrar que ele estava dando alguma coisa para a divindade, para a espiritualidade. Esse gesto tem algum significado? Nenhum, porque na verdade ele não queria ajudar a igreja ou ajudar quem fosse o momento de ser ajudado ali. Ele queria aparecer, ele queria mostrar que ele roubava, mas ele ajudava a igreja, que ele era uma pessoa, entre aspas, boa. Então é uma maneira muito hipócrita, como diz Jesus, de fazer a sua bênção, de fazer a sua oferta. Uma outra passagem também de Jesus, que fala mais ou menos a mesma coisa, diz assim: depois que Jesus desceu do monte, muita gente do povo o seguiu. E eis que veio um leproso que se ajoelhou diante dele, o adorou e disse: Mestre, se tu queres, bem podes me limpar. Jesus estendeu a mão sobre o leproso, o tocou e disse: Pois eu quero, fica limpo. Logo ficou limpa toda a sua lepra. Então Jesus lhe disse: Veja e não digas nada disso a ninguém, que fui eu que fiz. Mas vai até o sacerdote, mostra-te a ele e faça a oferta que Moisés ordenou, para que isso sirva de testemunho para os sacerdotes. Então, mais uma vez, Jesus fala, não fui eu que fiz, ele se esconde, não quer se mostrar, mas ele quer mostrar o trabalho, ele quer mostrar que é possível uma pessoa que está numa situação ruim, delicada, está com lepra, era desprezada pela sociedade, aquela pessoa pode se curar, ela pode se recuperar. E Jesus quis mostrar aos sacerdotes que isso era possível, sem ferir a lei. Ele pede que o leproso faça a doação para os sacerdotes. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma história muito interessante que Kardec conta, uma das poucas que não fala assim de vidas, de histórias no passado, mas fala da atualidade, logicamente da atualidade de Kardec. Kardec conta que havia uma senhora da alta sociedade parisiense, que frequentava teatros, frequentava salões, bailes, e era muito rica. E essa senhora, que se vestia muito bem, sempre bem arrumada, havia um dia da semana que ela colocava uma roupa mais simples, se vestia de uma forma mais humilde, não se arrumava, subia numa carruagem mais simples e se dirigia à periferia da cidade. Parava a sua carruagem num determinado ponto, descia da carruagem com algumas sacolas, andava algumas quadras e ia até a casa de pessoas necessitadas. Quando ela chegava nessas ruas, nessas casas, era muita alegria, porque as mães sabiam que iam receber alimento e as crianças sabiam que iam receber roupas novas e brinquedos. E era uma alegria só. E ela conversava com as mães, ela brincava com as crianças e ela dedicava o seu tempo para cuidar naquele período daquelas crianças. Mais do que isso, muitas vezes ela levava sua filha,
uma adolescente. E uma vez a filha chegou e falou assim para ela: eu vou dar o alimento hoje para a criança. Ela falou: filha, o alimento que você está dando foi adquirido com o dinheiro do seu pai. Ele não é seu. É muito melhor você dar alguma coisa que seja realmente sua, que pertence a você, que você pode transferir para o outro. E a menina perguntou: o que eu tenho que fazer? Ela falou: você vai aprender a fazer costura. E você vai costurar, você vai bordar, você vai fazer tricô e crochê, e você vai confeccionar as roupas que você vai dar para a criança. E a menina fez isso, a jovem aprendeu a costurar, e ela sentiu uma coisa diferente quando ela transferiu para as crianças uma coisa que ela tinha confeccionado, ao invés de dar uma coisa que não era dela, que não foi obtida com o esforço dela. Ela ensinava a filha. Um belo dia ela estava em sua casa, tocou a campainha, e a criada que costumava atender a porta não estava. Tocou de uma forma um pouco mais insistente, ela foi obrigada a abrir a porta. Quando ela abriu a porta, ela viu um jovem daquela comunidade que ela ajudava. Ela reconheceu o jovem e o jovem a reconheceu. E que ela disse: o rapaz estava vendendo coisas para ajudar no sustento da família. Ela falou: eu fico com os seus produtos. E pagou. Falou: mas eu quero que você faça uma coisa. Não fale para ninguém que você me viu. Não diga a ninguém. Eu não quero ser reconhecida por isso. Vejam que a mulher fazia o bem por fazer. Ela fazia porque ela queria realmente melhorar a condição de vida daquelas pessoas. Ela não queria aparecer. Ela podia aparecer na sociedade, para as outras pessoas, para o mundo. Mas para Deus, para a divindade, ela não queria ser reconhecida pelos homens. É o mesmo caso dessa passagem de Jesus. Não fala que fui eu que fiz, mas mostra o serviço que foi feito, mostra o resultado que foi feito. Caridade é muito abrangente também. Eu falei que o Espiritismo tem uma abrangência muito grande. Quando a gente começa a falar de caridade, outras coisas vêm à tona. Quando acontece uma tragédia, como aconteceu com o Rio Grande do Sul agora com as enchentes, a gente vê uma movimentação das pessoas muito grande. Essa vontade de ajudar as pessoas, mostrando que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e indo para o mundo de regeneração, toca o coração de muitas pessoas. Quanta gente não ficou sentida e com uma vontade de ajudar. Foi um movimento muito grande para enviar o que podia ser enviado para o Rio Grande do Sul. Vocês vão falar assim, muita gente se aproveitou e desviou dinheiro, desviou doação. É responsabilidade de cada um. Mas mostra que o ser humano tem essa vontade de ajudar. Tá, isso é uma coisa que a gente já está aprendendo a fazer. Quando a gente sai do estágio primitivo que nós fomos criados, a gente pensa muito na gente. A gente pensa na sobrevivência, eu tenho que garantir o meu. E isso vai se mantendo ao longo do tempo. Quando a gente tem um grupamento familiar para cuidar, o nosso foco já começa a mudar. Não sou apenas eu tenho que cuidar de mim e das pessoas da minha família que estão ao meu redor. Então começa a aumentar o sentimento de desviar o foco para a gente e mudar o foco para as pessoas que são próximas a nós. Então nós já estamos aprendendo a ajudar as pessoas, a pensar um pouco mais nas pessoas. Uma outra passagem que tem no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, vocês vão conhecer também. É o óbolo da viúva. Famosa passagem, e eu vou ler para vocês também. Jesus estava assentado de fronte ao gasofilácio. A gente tem que fazer sempre uma parada para explicar o que é gasofilácio, que é um móvel que é destinado para receber as oferendas. Depende do tamanho, depende e tem uma fresta para você colocar a sua oferta lá dentro. Então, nada mais do que um móvel, pode ser pequeno, pode ser grande, para receber as oferendas. E Jesus estava sentado de frente a esse móvel, esse gasofilácio, observando de que modo as pessoas deitavam ali o dinheiro. Veja a expressão, deitar o dinheiro, fazer a sua oferenda. Muitos que eram ricos deitavam com mão larga, punham bastante oferta.
chegou uma pobre viúva que lançou 2 pequenas moedas que importavam em R$1. A tradução aqui trouxe para a atualidade, tá? Convocando seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deram o que tinham na sua abundância, porém ela deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Originalmente a expressão não era óbolo, era o dinheiro da viúva. E muitas vezes a gente interpreta essa passagem como uma questão financeira. Eu citei agora um exemplo que eu dei da pessoa que dava o dinheiro. E muitas vezes a gente pensa que o óbolo é dinheiro. Mas essa passagem nos faz refletir algumas coisas. A principal reflexão que a gente tira do óbolo da viúva é o pouco para Deus vale muito, porque Deus julga a intenção. Quando a gente fala que uma pessoa está querendo aparecer, querendo ostentação com aquele gesto que ela está fazendo, ela já recebeu sua recompensa divina. Mas para Deus, a intenção com que você está fazendo importa muito mais. Então, por isso que na contabilidade divina, que todos nós vamos passar quando a gente desencarnar, aquele gesto vai estar contabilizado ou não, dependendo da intenção com que você fez. Então, a gente tem que pensar a forma como você está fazendo a caridade. Um exemplo que eu sempre dou é a esmola, a pessoa que fica no semáforo do trânsito. Todos nós encontramos nos semáforos da cidade pessoas que estão fazendo malabarismo. Outros estão tocando um instrumento. Outros estão vendendo coisas e outros estão pedindo. Como que a gente reage a essa manifestação? Algumas pessoas disseram que caridade é dar esmola. Às vezes a gente não dá. Às vezes a gente dá. E você tem que analisar por que você está dando. Qual é o motivo que está levando você a tirar uma moeda, uma nota de 2, seja lá o valor que for, para aquela que eu vou chamar de nosso irmão. É para se ver livre daquela situação? Para você andar logo com o carro? Ou você realmente tem a intenção de ajudar? É uma análise que todos têm que fazer. Porque o malabarista, ele está ali mostrando a sua habilidade. Ele está ali demonstrando o que ele sabe fazer. Para ele é importante aquilo. O músico está mostrando também a sua habilidade. Muitos de nós não sabem tocar um instrumento. Ele sabe. E aquilo tem valor para ele. Então quando a gente fala em caridade, a gente tem que mudar o foco. E não ver a pessoa como um empecilho, um obstáculo ou uma coisa desprezível. Não, se eu tenho que ter indulgência para com as imperfeições alheias, eu tenho que ver que aquilo é o que ele pode oferecer. É a música, é a arte, é o produto que ele está vendendo para o sustento da família dele. Vejam, analisem bem a intenção com que vocês fazem o gesto, que é isso que vai contar na contabilidade divina. O óbolo da viúva, além dessa questão das pequenas oferendas, que podem ser pequenas para nós, mas grandes para Deus, dependendo da intenção, também traz uma outra questão. Qual é o momento que você vai ajudar? Que hora que eu tenho que ajudar? Porque muita gente espera se aposentar para começar a fazer uma atuação junto a entidades assistenciais. Quando eu me aposentar eu vou, agora eu não tenho tempo. Muita gente espera ganhar na loteria para ajudar as instituições e ajudar as pessoas. Kardec cita outros exemplos. Herança, por exemplo, é uma delas. Eu tenho uma herança de um tio meu que eu estou esperando ganhar. Quando eu ganhar, aí eu vou ajudar. Normalmente essas pessoas, quando ganham, a primeira coisa que faz é uma viagem, comprar alguma coisa que é do interesse, do prazer deles. Vejam, pessoal, que o óbolo da viúva faz a gente ver o foco. Quando eu tenho um recurso disponível, para quem que eu direciono esse recurso? É para o outro
ou é para o meu prazer, para a minha satisfação? Então, a hora de fazer caridade é a hora que o outro está precisando. Se ele está passando por um momento difícil, seja de doença, seja de uma situação que ele está convivendo difícil em casa, seja uma dificuldade financeira, é aquele momento que ele precisa. E muitas vezes a gente tem que ter a iniciativa, como teve a mulher de Paris, que não ficou esperando alguém chegar até a casa dela para fazer a caridade. Ela foi atrás. E muita gente toma essa atitude e vai atrás. Vocês não têm um amigo no trabalho que chega às vezes carrancudo, chega com um olhar diferente, e quem que pergunta para ele o que está acontecendo, alguma coisa, você está passando por um momento difícil? Pode ser que ele esteja, pode ser que ele não tenha coragem de se abrir, não queira falar, ele tenha vergonha, porque o orgulho fala mais alto nesse momento. Mas se você se dispuser a ouvi-lo, a escutá-lo, ele pode se abrir e você pode ajudá-lo. Não foi envolvido nenhum dinheiro nessa questão, não foi envolvido nenhum produto, apenas a sua disposição em ouvir um amigo do trabalho. Isso também é caridade, isso também entra na contabilidade divina. Um abraço que você dá no seu vizinho, um bom dia que você oferece, isso também é caridade. E a gente tem que lembrar, pessoal, que caridade é uma via de mão dupla. Eu já falei e reforço. Ora, nós somos doadores, e o nosso orgulho faz com que a gente se veja sempre como um doador, na maioria das vezes. A gente esquece que nós também somos receptores, recebedores de alguma coisa. Por isso Kardec colocou a caridade junto com a justiça, para que haja uma equivalência nessa relação, para que haja um equilíbrio. Ora eu dou e ora eu recebo. E a gente tem que lembrar não só de Jesus, mas de São Francisco de Assis, que fala que é dando que se recebe. Jesus Cristo, junto com seus apóstolos, ele fazia determinadas reuniões, determinadas preleções, e eles se reuniam na casa de Pedro. Pedro era casado. A gente sabe disso porque em 2 passagens fala da sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, é porque tinha esposa. E a casa de Pedro devia ser uma casa gostosa, devia ter um salão grande, porque não eram apenas os apóstolos que se reuniam nessas noites para conversar com Jesus. Mulheres e outras pessoas da cidade também vinham até ali para escutar o que Jesus falava. Essas reuniões são consideradas a origem, o embrião das reuniões do que hoje nós chamamos reuniões de evangelho no lar. Se vocês puderem fazer, façam. Marquem um dia e uma hora, reúnam a família e façam uma leitura do evangelho e discutam o que aquela lição tem para nos trazer. É uma prática muito gostosa, que melhora o relacionamento entre as pessoas, melhora o ambiente da casa. E essas reuniões de Jesus com os apóstolos na casa de Pedro aconteciam regularmente. E Jesus, rotineiramente, ele deixava as pessoas se manifestarem, principalmente os apóstolos, sobre alguma coisa que os estava incomodando, que os estava refletindo. E ele só fazia suas considerações depois que os apóstolos tinham falado alguma coisa. Naquela noite, Filipe estava mencionando, o apóstolo Filipe, a dificuldade que ele enxergava na sociedade em praticar a caridade. Que ele falava que só os ricos que podiam exercer essa atividade, porque eles tinham mais, eles poderiam. A maioria das pessoas não tinha condições de praticar a caridade. E Jesus conta uma história. Depois que todo mundo tinha falado, ele conta uma história. Havia 2 velhos, 2 idosos, que numa noite fria e chuvosa precisavam chegar a uma estalagem. E eles estavam caminhando nessa estrada e sabiam que ia nevar. O frio era tão intenso que ia cair uma nevasca. E eles estavam com uma certa urgência em sair da estrada e chegar na aldeia e chegar na estalagem. Numa determinada curva, viram uma criança que estava doente. Estava sentada à beira do caminho, passando frio e adoentada. Um dos idosos
disse: eu não vou cuidar dessa criança. Se eu cuidar, ela vai atrasar a minha marcha e eu vou chegar atrasado na aldeia, eu não quero isso. E o outro disse o seguinte: não, mas nós não podemos deixar essa criança aqui. Isso é problema seu. Então esse idoso pegou a criança, colocou-a de encontro ao seu colo e começou a caminhar. O outro, que estava com mais pressa, foi à frente. E ele se atrasou, carregando a criança junto ao colo. O outro foi embora na frente, ele foi caminhando, sempre carregando a criança de encontro ao seu peito. A chuva caiu, a neve veio, ele continuou a caminhada à noite e conseguiu chegar à aldeia. A primeira coisa que ele fez na estalagem foi se aproximar da fogueira para se aquecer. E ele perguntou para o dono da estalagem: não veio aqui um senhor assim, assim, assado? Ele disse: não, aqui não veio ninguém com essa descrição, com esse nome. Ele foi descansar e no dia seguinte foi procurar o que tinha acontecido com um amigo dele. E eles encontraram um amigo dele morto à beira da estrada. O frio foi tanto que ele não conseguiu resistir ao frio, ele morreu de frio. E por que o outro não havia morrido? Porque o calor da criança esquentou o corpo dele. E o corpo dele esquentou o corpo da criança. Eles estavam abraçados. Então, Jesus chama isso de auxílio mútuo. Um colaborou com o outro e os dois conseguiram chegar vivos na estalagem. Mostrando que toda hora é hora de ajudar. Que quando você dá, você recebe. Então, auxílio mútuo. Essa história está num livro chamado Jesus no Lar, ditado por um espírito chamado Neio Lúcio. Não é muito difundido no meio espírita, mas traz lições primorosas dessas reuniões que Jesus fazia com seus apóstolos na casa de Pedro. Então vocês vejam, pessoal, que caridade, essa indulgência que nós temos que ver sobre as imperfeições alheias, essa bondade que nós temos que ter, que ainda não atingimos, mas estamos a caminho, o perdão das ofensas, tudo isso é caridade. Não é apenas dar a esmola, não é apenas atender momentaneamente. Vejam que quando ele fala em benevolência, é para com todos. Aqueles que batem a nossa porta, mas aqueles que não batem a nossa porta, mas precisam. Lembrem-se sempre que não somos apenas doadores, não somos... que a imagem que quando a gente faz a doação, a gente se sente um pouco superior. Eu tenho condições de ajudar alguém que está precisando. Olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso. A gente tem essa impressão, mas nós temos que lembrar que hoje, aqui, nós estamos recebendo, de uma certa forma, caridade. Vocês vão receber o passe aqui no centro. Vocês vieram aqui e a Casa Espírita tem essa possibilidade de um gesto de caridade, que é ofertar bons fluidos, boas energias para todos que aqui vêm. Então vocês estão recebendo uma caridade que o Centro Espírita está oferecendo para vocês. E recebendo esses fluidos, essa boa energia aqui na sala de passe, o que eu vou fazer com ela? Eu vou direcionar essa energia para o meu bem-estar, ou eu posso repartir essa energia na minha casa, no ônibus? Eu posso me fugiu a palavra. Eu posso repartir, eu posso compartilhar essa energia em qualquer lugar que eu esteja. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso foco. Muita gente imagina que eu vou esperar o momento de ser santo. Eu ainda não sou santo. Eu ainda tenho muito que aprender, muito que melhorar. Eu ainda estou caminhando na minha reforma íntima. Eu só vou fazer a bondade quando eu for santo. É justamente o contrário. Eu tenho que começar a praticar, a criar um bom hábito, de forma a pensar na bondade sempre, pensar na imperfeição alheia, e pensando na imperfeição alheia, eu penso na minha limitação, no meu defeito. Todos nós, pessoal, trazemos tendências das nossas encarnações passadas, as reminiscências que nós trazemos. Muitas pessoas gostam de jogar, muitas pessoas gostam de beber, outras se dirigem ao sexo, muita gente gosta de mentir,
Eu citei um estelionatário aqui. A pessoa tem uma compulsão, chega a ser quase uma doença, onde ele tem que enganar o outro para se sentir bem. Às vezes ele não faz aquilo por dinheiro, ele faz aquilo pelo prazer de ter enganado alguém. Isso é uma doença, isso é uma tendência que ele traz do passado. Então nós temos que entender essas limitações dos nossos amigos. Muitas vezes eles têm essa impulsão, esse estímulo para fazer alguma coisa. Tem pessoa que é maledicente, gosta de falar mal dos outros. Às vezes fala sem querer, mas tem essa coisa que é própria dela. É isso que a gente pede na reforma íntima. Controlar os seus impulsos, controlar suas paixões. Trabalhar isso para que numa próxima oportunidade eu bloqueie esse ponto negativo e fortaleça o meu ponto positivo. Então, praticando bem, criando o hábito, aí sim eu vou atingir um estágio de bondade, de santidade, como queiram, e aí sim esse negócio vai ser uma coisa natural dentro da gente. Tem um palestrante mineiro, ele tem o mesmo nome do apóstolo Pedro, ele chama-se Simão Pedro. Ele é conhecido no meio espírita, talvez vocês já tenham visto alguma palestra dele, não sei se ele já veio aqui, seu Onésio. Não. Simão Pedro é um palestrante espírita. Quando ele fala de caridade, ele fala assim, ele faz uma pergunta, pessoal, eu vou fazer para vocês. Quantas batidas o seu coração deu aqui nessa palestra? Vocês contaram? Quantas respirações? Quantas vezes o seu olho piscou? Essas três funções do nosso organismo, elas ocorrem de uma forma natural. A gente não precisa pensar para respirar, para piscar o olho, para o coração bater. E ele fala que a prática da caridade tem que ser uma coisa espontânea e natural, assim como a batida do coração. Quando eu ver uma pessoa, quando eu olhar e vier à minha frente uma pessoa com problema, eu não vou analisá-lo, eu não vou julgá-lo, mas vou procurar ajudar. Esse olhar de julgamento, de condenação para um mendigo no semáforo, já é um pré-julgamento nosso. Nós já estamos vendo ele como uma pessoa inferior. A gente não vê ele como uma pessoa que está num processo de sofrimento, de necessidade, de acolhimento. A gente vê como um indivíduo que deve ser separado da sociedade. Isso não é caridade. Mas o olhar bondoso que nós temos que ter, esse sim, deve ser uma coisa espontânea. Como que eu posso ajudá-lo? Como que eu posso dar alguma coisa minha, seja dinheiro, seja comida, seja um abraço, para que ele saia daquele estágio? Tem que ser uma coisa natural, espontânea. Eu tenho que começar a ver as limitações dos meus irmãos da mesma forma que eu vejo as minhas. Lembrando sempre que se eu tenho que ter indulgência, compreensão, misericórdia com os defeitos dos outros, eu tenho que ter para com os meus defeitos também. E a gente se esquece disso. O orgulho fala para a gente, não, eu sou melhor que aquela pessoa. Tendo esse gesto, tendo esse pensamento, a gente tem uma tendência de perdoar as pessoas. E o perdão das ofensas, quando os espíritos definiram na resposta de Allan Kardec, colocando o perdão das ofensas como das definições de caridade, ele não disse de quem era a ofensa. A ofensa pode ser dos outros, mas a ofensa pode ser minha. Muitas vezes a gente ofende alguém sem querer. Muitas vezes a gente fala alguma coisa em tom de brincadeira e acaba ofendendo a pessoa. Muitas vezes a pessoa não se manifesta, mas você ofendeu. Então nós temos esses momentos, esses rompantes, onde esse lado negativo nosso se manifesta e a gente tem que controlá-los, tem que trabalhar. Para terminar, pessoal, eu não trouxe aqui o livro chamado O Espírito da Verdade. Como vocês sabem, Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, por diversos espíritos que mandaram suas mensagens. Esse livro, O Espírito da Verdade, traz várias mensagens de diversos autores. 2 mensagens são ditadas por um espírito chamado Meimei. Meimei foi uma mulher que viveu em Minas Gerais, trabalhando junto a orfanatos, com crianças e com mães, quando encarnada.
E ela morreu muito cedo. Mas ela continuou o seu trabalho na espiritualidade. Há várias creches com esse nome, há centros espíritas com o nome de Meimei. E duas mensagens que ela nos traz, ela faz uma oração e dirige a sua oração para Jesus ou para Deus. A primeira oração é a oração do pão, como se o pão estivesse conversando com Deus. A segunda oração, ela chama de oração da migalha. E a migalha fala com Deus e fala: eu sou desprezada, eu sou jogada fora, eu sou descartada, mas eu poderia ajudar muita gente. Então, eu peço que quando as pessoas se dirigirem em suas orações a você, falando em caridade, que você lembre as pessoas que quando citou o amor nas suas preleções, falou de uma moedinha, de um óbolo da viúva. Uma coisa muito pequena e que traz mais grandiosidade, que traz mais respeito aos olhos de Deus. Quando você falou de fé, você usou o grão da semente da mostarda, o menor que tinha, mostrando que todas as coisas pequenas têm importância. Que mesmo que seja uma coisa que pode ser encarada como uma coisa desprezível ou a se desprezar, como a gente vê um mendigo no semáforo ou na rua, eles têm alguma coisa para dar. Eles ainda estão brotando, ainda estão a caminho, assim como nós estamos. Então, quem puder ler essas mensagens, eu não trouxe aqui porque eu achei que eu ia chorar lendo a mensagem, não precisou nem ler. Tá? Eu me emocionei só de lembrar da mensagem. Mas ela mostra que a gente tem as oportunidades de praticar a caridade sempre. E a gente tem que ter esse olhar de compreensão, de tolerância para com os outros. É o primeiro passo, para que a gente possa realmente atingir esse estágio de bondade, de benevolência e perdoar quem precisa ser perdoado. Nós teríamos muito mais coisas ainda para falar sobre caridade, mas o tempo nos restringe. E eu tenho certeza que outros colegas vão vir aqui à frente e falar mais coisas para que o nosso coração se abra um pouco mais, para que a nossa mente mude um pouco da direção do foco para nós, que é uma coisa primitiva, é aquela coisa do instinto de sobrevivência que nós tivemos no início da nossa existência, e a gente passe o foco um pouco mais para quem está do nosso lado, para quem está realmente precisando. Isso vai contar na contabilidade divina, quando a gente sair daqui e for para outro plano. Seu Onésio, eu agradeço o convite mais uma vez, tá? A gente está sempre à disposição, e eu espero que vocês tenham um bom domingo, que vocês tenham uma semana muito boa, e que os bons fluidos que vocês receberem aqui possam permanecer com vocês durante todo esse período e vocês possam espalhar esses bons fluidos onde quer que vocês estejam. Muito obrigado, muita paz a todos.